Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Nós vamos passear durante a ecocardiografia durante 50 videoaulas. A primeira videoaula vai falar sobre um corte de grande importância no início de exame de ecocardiograma. Lembrem que o ecocardiograma é um exame complementar. Ele complementa uma excelente avaliação cardiológica. E vejam, o ecocardiograma ele é formado de modelos. Então existe o modelo unidimensional, o modelo bidimensional, o modelo Doppler e o modelo mapeamento colorido. Hoje nós vamos apresentar a primeira etapa do exame de ecocardiograma. É a realização do corte chamado paraesternal longitudinal de câmaras esquerdas, comumente chamado como corte longitudinal. Vejam na imagem em movimento a apresentação na tela de um aparelho de ecocardiograma do primeiro corte a ser realizado durante o exame. Esse é o corte longitudinal. Vamos agora ver quais são as estruturas que nós identificamos a partir do corte longitudinal. A primeira estrutura a ser visualizada nesse corte é a câmara ventricular direita. Nós sabemos que o ventrículo direito é uma estrutura de grande importância. Nós sabemos que o ventrículo direito se conecta ao átrio direito através da válvula tricúspide e também o ventrículo direito se conecta à artéria pulmonar a partir da válvula pulmonar. O ventrículo direito é uma estrutura importante a ser estudada em algumas patologias congênitas, como a cardiopatia da comunicação interatrial, também em pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Na sequência, nós vamos estudar o septo anterior. É importante lembrar que o septo interventricular ele é subdividido em septo anterior e septo inferior. No ecocardiograma, todas as vezes que você visualizar o septo interventricular e na imagem aparecer a válvula aórtica, nós vamos chamar esse septo de anterior. É feita a divisão porque o septo anterior é vascularizado pela artéria descendente anterior. Porém, no corte que você visualizar o septo interventricular e eu não estiver vendo a válvula aórtica, por exemplo, num corte apical 4 câmaras, que é um corte que vai ser apresentado numa nova etapa, esse septo é chamado septo inferior. E é importante lembrar que o septo inferior ele não tem uma irrigação pura. O segmento basal e médio desse septo é vascularizado pela artéria coronária direita, enquanto a porção apical desse septo inferior é pela artéria descendente anterior. Então, o septo anterior ele é uma estrutura de grande importância no corte longitudinal. Na sequência, nós temos a câmara ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo é uma estrutura de grande importância no funcionamento do coração. Lembrando que o ventrículo esquerdo se encontra conectado à aorta através da válvula aórtica e também o ventrículo esquerdo se encontra conectado ao átrio esquerdo através da válvula mitral. Então, é uma câmara de grande importância. Pacientes que têm o ventrículo esquerdo funcionando de maneira inadequada apresentam o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Na sequência, nós temos a parede inferolateral. Lembrem que antigamente nós chamávamos essa parede de parede posterior. A nova nômina chama essa parede de parede inferolateral. E é importante depois nós conhecermos também qual é a coronária que vasculariza essa parede de grande importância do ventrículo esquerdo. Vejam, a partir do momento que eu já vejo o ventrículo direito, o septo anterior, o ventrículo esquerdo e a parede inferolateral do ventrículo esquerdo, nós precisamos agora começar a estudar a válvula mitral. Lembrando que a válvula mitral ela possui duas cúspides. A cúspide anterior, que é essa que você identifica se movimentando em direção anterior, sinalizada pela seta amarela, que é uma cúspide um pouco maior em relação à cúspide posterior. Vejam que a cúspide anterior tem uma movimentação em direção ao septo anterior. Já
Quando nós identificamos a cúspide posterior da válvula mitral, observa que ela é bem menorzinha e tem uma movimentação em direção à parede ínferolateral. Essa movimentação adequada da cúspide anterior e da cúspide posterior garante uma boa diástole, garante uma boa passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Da mesma maneira, quando o fechamento dessa válvula mitral ocorre de maneira correta, nós não temos o que nós chamamos de insuficiência mitral. Então, a válvula mitral ela é muito bem estudada a partir do corte longitudinal. Na sequência, nós temos a câmara atrial esquerda, que é uma câmara de grande importância. Lembrando que o átrio esquerdo se conecta ao ventrículo esquerdo através da válvula mitral. E é importante lembrar que essa câmara atrial esquerda, ela recebe sangue de 4 veias pulmonares, que vamos ver isso em uma outra etapa desse vídeo curso. Então, o átrio esquerdo recebe sangue de 4 veias pulmonares. Esse sangue é um sangue oxigenado, porque ele passará para o ventrículo esquerdo e, na sequência, passará para a aorta e irá para todo o nosso corpo. Esse átrio esquerdo ele deve ser avaliado em relação ao seu tamanho, que será feito nesse corte, e também poderá ser avaliado através de área e volume, que será feito através do corte apical 4 e apical 2 câmaras. Na sequência, nós temos a válvula aórtica. Lembrem que a válvula aórtica ela tem 3 válvulas: a válvula coronariana direita, a válvula coronariana esquerda e a válvula não coronariana. Observem que nessa apresentação eu visualizo 2 válvulas se movimentando durante a sístole. A válvula mais anterior, que a setinha está mostrando, é a válvula coronariana direita. E a válvula que nós identificamos agora mais abaixo é a válvula não coronariana em 60% dos casos. Em algumas situações, essa válvula pode ser a coronariana esquerda. Então, dessa maneira, nesse corte longitudinal, nós identificamos com muita facilidade a movimentação das válvulas coronariana direita e não coronariana durante a fase da sístole, que é o momento que a válvula aórtica se abre. E também conseguimos identificar o momento que a válvula aórtica se fecha, que é o momento da fase diastólica. É importante observar se quando as válvulas abrem, se elas ficam paralelas à parede da aorta. Se isso não acontecer, nós podemos estar de frente de uma válvula aórtica bicúspide e até mesmo com uma válvula aórtica bicúspide com restrição à sua abertura. Então é muito importante olhar com muito cuidado para a válvula aórtica, seja a sua válvula coronariana direita, seja a sua válvula não coronariana. Lembrando que para que eu possa visualizar as 3 válvulas, eu preciso fazer um corte transversal, que será uma outra videoaula nessa sequência de videoaulas. Vejam, depois que eu identifico a válvula coronariana direita e a não coronariana, nós vamos agora lembrar que existe o que nós chamamos de aorta ascendente. Nós sabemos que nesse corte eu vou visualizar como se fosse um retalho. Eu vou ter o anel valvar aórtico, eu vou ver a região do seio de Valsalva, eu vou visualizar a junção sinotubular e também depois vou avaliar a porção proximal da aorta ascendente. É preciso que eu identifique com muito cuidado cada uma dessas regiões para que eu possa fazer a medida e identificar se existe alguma lesão. Porque se eu tiver lesão em alguma dessas regiões, pode ser que a minha válvula aórtica se torne insuficiente, gerando o que nós chamamos de insuficiência aórtica. E depois, para que nós possamos finalizar as estruturas visualizadas nesse corte, nós vamos estudar o seio coronário. Observem que posterior à cúspide posterior da válvula mitral, eu tenho aquela pequena bolinha pretinha, que nada mais é do que o seio coronário. Lembrando que o seio coronário é uma estrutura que pode estar dilatada em algumas situações. Por exemplo, a persistência da veia cava superior esquerda. Nós sabemos que a veia cava ela só tem superior à direita. Quando a criança nasce com a persistência da veia cava superior esquerda, ela apresenta o seio coronariano dilatado.
E existe também uma outra doença, uma cardiopatia congênita chamada CIA do tipo seio coronário, que pode apresentar também uma alteração dessa região. Dessa maneira, a gente finaliza a apresentação da primeira etapa do exame de ecocardiograma, que é a avaliação através do corte longitudinal do ventrículo direito, do septo anterior, do ventrículo esquerdo, da parede inferolateral, a cúspide anterior mitral, a cúspide posterior mitral, a câmara atrial esquerda, a válvula coronariana direita e a válvula não coronariana, assim como também o estudo da aorta ascendente e do seio coronário. Então nos vemos na próxima videoaula falando sobre a etapa 2 do exame de ecocardiograma. Um grande abraço. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues. Eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia e hoje vamos para a segunda etapa do exame de ecocardiograma. Queria lembrar vocês que esses vídeos são um conjunto de 50 vídeos que vão apresentar toda a metodologia de um exame de ecocardiograma de excelência. Você realizando esses 50 passos, com certeza o seu exame será completo e poderá fazer um diagnóstico preciso da doença do seu paciente. Hoje, a etapa 2, ela vai falar sobre a medida da aorta e do ato esquerdo, que são estruturas muito importantes do nosso coração e estruturas essas que podem gerar problemas sérios para o nosso paciente. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que, anteriormente, a avaliação da aorta e do átrio esquerdo era feita utilizando o modo unidimensional. Nós sabemos que a técnica ecocardiográfica, a medida das estruturas de aorta e átrio esquerdo podem ser feitas pela técnica unidimensional ou pela técnica bidimensional. Nós sabemos que a técnica unidimensional, que era a anteriormente usada, ela tem vantagens e desvantagens. Vejam, a primeira vantagem da técnica unidimensional nas medidas de aorta e átrio esquerdo é que ela é uma técnica reprodutível. Vejam, nós sabemos que o modo unidimensional apresenta uma alta resolução temporal e também nós temos na literatura muitos dados publicados que faziam com que essa ferramenta fosse a ferramenta adequada para as medidas de aorta e átrio esquerdo. Mas vejam, como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. A primeira desvantagem é que quando nós utilizamos o modo unidimensional, observem que nós colocamos uma linha passando pelo VD, pela aorta e pelo átrio esquerdo, e aí, quando a gente faz a medida com o modo uni, nós estamos apenas fazendo uma medida em uma direção. Nós sabemos que muitas vezes o átrio esquerdo pode crescer para trás. Por isso que as diretrizes hoje chamam a atenção que nós devemos sempre avaliar essas câmaras utilizando volume, principalmente o átrio esquerdo. E esse volume vai ser avaliado através dos cortes bidimensionais, o apical 4 e o apical 2 câmaras. Mas nós precisamos fazer as medidas lineares, tanto da aorta quanto do átrio esquerdo. E essas medidas lineares é que vão dizer se eu tenho algum crescimento do átrio esquerdo ou se eu tenho um crescimento da aorta. É muito importante lembrar também que a gente antigamente utilizava a chamada relação átrio esquerdo-aorta. Quando a relação átrio esquerdo-aorta aumenta, o átrio esquerdo aumentou. Todas as vezes que a relação átrio esquerdo-aorta cai, quem cresceu foi a aorta. Então, todas as vezes que nós encontrarmos uma relação átrio esquerdo-aorta maior do que 1,5, o átrio esquerdo cresceu. Relação átrio esquerdo-aorta acima de 1,8, o átrio esquerdo cresceu muito. Da mesma maneira, quando eu tenho uma relação átrio esquerdo-aorta menor do que 0,8, isso sinaliza que a minha aorta cresceu. Da mesma maneira, quando eu tenho uma relação átrio esquerdo-aorta
menor do que 0,5, a aorta cresceu de maneira expressiva. Mas lembrem, essas relações são utilizadas utilizando o modo unidimensional. E nós sabemos que hoje a orientação da Sociedade Americana de Ecocardiografia é que a gente não utilize o modo unidimensional para obtenção das medidas de aorta e ato esquerdo. A gente deve fazer isso utilizando imagens bidimensionais que vamos mostrar na sequência. Vejam que agora a orientação é que a gente, através de uma imagem longitudinal, um corte ecocardiográfico, vamos escolher o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas, nós vamos agora localizar na imagem a aorta e localizar na imagem o ato esquerdo. Veja da mesma maneira, como unidimensional, a técnica bidimensional tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens de você utilizar a técnica bidimensional, ou seja, guiar a medida através da imagem, é porque facilita a orientação da sua medida. Você pode buscar o posicionamento mais correto da sua amostra. Veja, é obrigatório que essa medida, essa linha que você utiliza para fazer a medida, que ela esteja perpendicular à parede posterior do ato esquerdo. Vejam também as desvantagens. Lembrem que quando nós utilizamos a imagem bidimensional, nós sabemos que o frame rate do 2D é menor do que o frame rate do modo unidimensional. E também, quando nós estamos utilizando ainda a imagem bidimensional, apesar de ser superior ao modo uni, nós também ainda estamos fazendo uma medida com uma dimensão única. Eu não estou avaliando o volume do ato esquerdo, é apenas uma medida linear. E nós sabemos que a medida linear pode gerar dados conflitantes, identificando um aumento ou uma diminuição de uma câmara atrial esquerda que pode estar patológica. Lembrando que quando nós medirmos o ato esquerdo utilizando a técnica bidimensional, é obrigatório que a gente utilize essa medida ou que faça essa medida no momento onde o ato esquerdo está mais repleto de sangue. E nós sabemos que o ato esquerdo se encontra mais repleto de sangue ao final da fase sistólica. Então, durante o exame, nós precisamos frisar a nossa imagem utilizando o eletrocardiograma logo após o pico da onda T. Nós sabemos que o eletrocardiograma pode marcar o final da diástole utilizando a onda R do eletrocardiograma e pode utilizar a onda T logo após o pico da onda T para identificar o final da fase sistólica. Uma coisa que nós não podemos esquecer, faz parte da técnica, ele deve ser medido sempre na altura dos seios aórticos. Isso é muito importante. E sempre borda interna com borda interna, ok? Não podemos colocar essa medida para dentro da aorta. Então, é borda interna do átrio com a borda interna do outro lado. Mas vejam também que muitas vezes nós vamos precisar medir a aorta. E aí lembrar que a aorta tem as suas medidas a nível do anel, a nível do seio de Valsalva, a nível da junção sinotubular e também a nível da aorta ascendente proximal. Observem que existem valores de normalidade tanto para homem quanto para mulher, valores absolutos em centímetro e também a maneira de se indexar essas medidas tanto para o homem quanto para a mulher. Vejam nessa imagem que nós temos como devem ser feitas o posicionamento do cáliper para a medida das 4 regiões: anel valvar aórtico, seio de Valsalva, junção sinotubular e a porção proximal da aorta ascendente. Mas vejam, vamos agora observar devagar cada um dos segmentos e observar alguns detalhes sobre a técnica correta de medida. Vejam que no esquema, desenhado como número 1, nós temos o que chamamos de anel valvar aórtico. São os seios valvares. Vejam, essa região, a região do anel valvar aórtico, ela deve ser medida sempre no meio da sístole, ou seja, na mesosístole. E a diretriz ASE 2015 orienta que você faça essa medida utilizando o cáliper nas bordas internas
in, in. Então, é muito importante lembrar que o anel valvar aórtico deve ser medido na mesosístole, utilizando as bordas internas. Na sequência, vamos medir o segundo componente da aorta, que é a região do seio de Valsalva. Observem que a região do seio de Valsalva é uma região que apresenta uma dilatação fisiológica. Ela é maior do que a região do seio valvar e também maior em comparação com a junção sinotubular. Agora vejam, é muito importante nós lembrarmos que essa região, o seio de Valsalva, ela deve ser medida com as bordas principais. Isso é uma orientação da ASE 2015. Observem que o anel nós utilizamos in, bordas internas, e agora nós vamos utilizar as bordas principais. Lembrando que a região do seio de Valsalva, assim como a junção sinotubular e a porção proximal da aorta ascendente, devem ser medidas sempre ao final da diástole. Observe que nós não utilizamos o mesmo momento do ciclo cardíaco, o anel na mesosístole. Porém, todos os restantes dos componentes da aorta devem ser medidos ao final da diástole, sempre utilizando as bordas principais. Vejam agora o terceiro componente, que é a junção sinotubular. A junção sinotubular é aquela região que vem logo após o seio de Valsalva e antes da porção proximal da aorta ascendente. Ela também deve ser medida, como eu falei anteriormente, ao final da diástole, também utilizando as bordas principais. E, por último, a região proximal da aorta ascendente, que é uma região de grande importância na avaliação da aorta, também lembrando que ela deve ser medida no final da diástole, sempre utilizando bordas principais. Mas vejam, é muito importante lembrar que quando eu faço a medida da minha aorta, eu entendo que a minha aorta ela é formada como retalhos. O primeiro retalho, o anel valvar aórtico, o segundo retalho, a região do seio de Valsalva, o terceiro retalho, a junção sinotubular, e o quarto retalho, a aorta ascendente proximal. Qualquer problema que aconteça em uma dessas regiões pode acontecer o que nós chamamos de insuficiência aórtica. Por isso que quando nós encontramos em um exame de ecocardiograma a presença de uma insuficiência aórtica, é necessário que a gente identifique o mecanismo dessa insuficiência. Se é alguma alteração do anel, se é uma dilatação do seio de Valsalva, se é uma dilatação da aorta proximal ascendente. Por isso, a grande importância de se olhar com muito cuidado essa região, principalmente estudando cada um dos segmentos no momento do ciclo cardíaco de maneira correta. O anel valvar aórtico sempre na mesosístole, medindo in, bordas internas, e todo o restante do componente da aorta, o seio de Valsalva, a junção sinotubular e a aorta ascendente proximal, sempre ao final da diástole, utilizando as bordas principais. Isso é muito importante na hora de você realizar a sua avaliação. Mas vejam que é importante nós relembrarmos agora, utilizando uma tabela maior, identificando que a tabela de graduação de tamanho, de dimensões, ela é dividida em homem e mulher, e também podemos indexar esses valores pela área de superfície corpórea. Mas o que eu quero deixar bem claro e que nós não podemos esquecer é que a região do anel, nós obrigatoriamente precisamos utilizar as bordas internas para a colocação do cáliper, sempre na mesosístole. Já a região do seio de Valsalva, a junção sinotubular e a aorta ascendente proximal, nós devemos utilizar o final da diástole, sempre utilizando as bordas principais. Nos vemos então no próximo vídeo falando sobre a terceira etapa do ecocardiograma. Um grande abraço. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues e vamos dar sequência aos 50 passos mais importantes do ecocardiograma de excelência. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação da válvula mitral a partir da técnica unidimensional. Nós sabemos da grande importância que a válvula mitral tem
na identificação de marcadores, seja de uma válvula mitral que abre mal, seja de uma válvula mitral que apresenta algum problema infeccioso, por exemplo, a endocardite infecciosa. Então, é necessário que a gente aprenda um pouco mais sobre aspectos específicos da avaliação da válvula mitral utilizando a técnica unidimensional. Vejam que existem algumas ferramentas que podem ser avaliadas na identificação da movimentação diastólica da válvula mitral. Vejam, nós temos a chamada velocidade EF, temos a velocidade DE, temos a excursão CE, temos a distância E-septo e temos a velocidade AC. Nós vamos agora falar devagarzinho sobre cada uma dessas velocidades e também dessa excursão CE e da distância E-septo. Mas vejam aqui, a onda E é a primeira movimentação da válvula mitral no início da diástole, a onda A é a segunda movimentação da válvula mitral na diástole, o ponto C é o ponto que marca o fechamento da válvula mitral e o ponto D é o momento que marca a abertura da válvula mitral. Conhecendo esses pontos importantes, nós vamos entender com facilidade a velocidade EF, a velocidade DE, a excursão CE, a distância E-septo e a velocidade AC. Vejam, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade EF. Vejam, a velocidade EF ela está relacionada com o início da fase diastólica. Essa velocidade EF ela deve ser utilizada em pacientes portadores de doença hipertensiva. Alguns pacientes com doença coronária podem apresentar um alentecimento dessa rampa. Então, a rampa EF ela está relacionada com a fase diastólica do ciclo cardíaco. Lembrando que, comumente, a gente deve medir essa rampa EF com a medida centímetros por segundo, para que a gente possa criar uma nômina parecida no mundo inteiro. Aí você pode medir em metros por segundo, pode medir em milímetros por segundo, mas a gente vai utilizar sempre a medida centímetros por segundo para ficar uma coisa mais corriqueira. Outra coisa importante, essa velocidade EF, ela pode variar entre 7 e 15 centímetros por segundo, ok? Essa é a variação. Normalmente a gente utiliza acima de 7 centímetros por segundo. Lembrando que quando essa rampa EF está abaixo de 7 centímetros por segundo, nós precisamos pensar em atrasos do relaxamento ventricular, na própria doença hipertensiva, mas lembrando que pacientes portadores de estenose mitral podem apresentar valores abaixo de 3 centímetros por segundo. Uma estenose mitral grave pode chegar a fazer 1 centímetro por segundo de velocidade EF. Então vejam a importância que a rampa EF tem, principalmente durante a avaliação da diástole inicial, assim como na identificação de processos de dificuldade de abertura da válvula mitral, a conhecida estenose mitral. Vamos agora entender um pouquinho sobre a velocidade DE. Observem aqui, nós temos o ponto D e o ponto E. Vejam que a rampa DE é a rampa que identifica a velocidade de abertura da válvula mitral. Então vejam, como ela é uma rampa que identifica a abertura da válvula mitral, ela vai ser muito importante nos pacientes com dificuldade de abrir, ou seja, os pacientes com estenose valvar mitral. Então vejam, também novamente falando, ela é uma rampa relacionada com a fase inicial da diástole, ela também está relacionada com a abertura da válvula mitral, automaticamente direcionado a isso, porque lembrem que o ponto D é o ponto onde a válvula mitral se abre. Então, essa velocidade DE está relacionada com a velocidade de abertura da válvula mitral.
O normal dessa velocidade DE é entre 15 e 41 centímetros por segundo. É importante lembrar que quando essa rampa DE é muito lenta, ou seja, com valores abaixo de 15 centímetros por segundo, nós temos que pensar numa válvula mitral com dificuldade na sua abertura. Mas vejam, a partir do momento que nós encontramos uma velocidade DE alta, geralmente acima de 60 centímetros por segundo, nós temos que pensar em situações onde está passando mais sangue do que comumente através dessa válvula. E aí nós precisamos pensar na conhecida insuficiência mitral. Então lembra, nós sabemos que a regurgitação mitral é um evento sistólico. Durante a sístole, ela joga sangue para dentro do ato esquerdo. Quando a diástole acontecer, vai passar o volume diastólico normal acrescido daquele que voltou na regurgitação mitral. Por isso que a regurgitação mitral acelera a rampa DE. Outra coisa importante é lembrar valores baixos, dificuldade de abrir. Valores altos, pensar no volume diastólico aumentado e aí nunca esquecer da insuficiência mitral, ok? O próximo passo é estudar a velocidade AC. Vejam aqui, a velocidade AC é a velocidade que identifica o fechamento da válvula mitral. E vejam, nós sabemos que o fechamento da válvula mitral também será importante no contexto da estenose valvar mitral. Nós sabemos que uma válvula mitral estenótica, essa válvula mitral fecha mais rápido, porque existe fusão das comissuras. Então, quando eu tenho uma velocidade AC muito alta, eu preciso pensar na fusão comissural e aí pensar na estenose mitral. Então, vejam, a rampa AC ela está relacionada com o final da diástole. É o momento que a válvula mitral se fecha. Da mesma maneira, tem que lembrar o ponto de corte. Normalmente, a válvula mitral se fecha com uma velocidade AC abaixo de 25 centímetros por segundo. Porém, quando nós encontramos uma velocidade AC acima de 35 centímetros por segundo, essa velocidade se mostrou patognomônica de comprometimento reumático, ou seja, estenose mitral de etiologia reumática. O próximo passo agora é avaliar a chamada distância E-septo. Nós sabemos que a válvula mitral ela se abre e quando ela se abre, ela quase tocar no septo interventricular. Então é para essa região que nós vamos estar observando. Reparem que existe a onda E e o septo interventricular. Nós vamos fazer essa medida da distância septo. Lembrando que essa distância septo ela varia entre 0,4 e 0,7 centímetros. Lembrando que essa distância septo ela vai nos sinalizar se existe ou não um aumento da cavidade ventricular esquerda. Porque vamos imaginar, o ventrículo esquerdo, quando ele aumenta de tamanho, o septo interventricular se afasta da válvula mitral, porque a válvula mitral não muda de tamanho. Então, quando a distância septo aumenta, nós temos que pensar no aumento da cavidade ventricular esquerda. Mas não podemos automaticamente pensar em disfunção sistólica. Nós sabemos que existem patologias onde o ventrículo esquerdo aumenta com a função preservada. Por exemplo, um paciente com comunicação interventricular, um paciente com insuficiência aórtica, um paciente com insuficiência mitral. Então, a identificação de um aumento da distância septo apenas sinaliza um aumento do ventrículo esquerdo. Porém, quando essa distância septo ultrapassa 2 centímetros, nós podemos afirmar que esse ventrículo agora já se apresenta aumentado, mas também apresenta disfunção sistólica. Ou seja, nós sabemos que uma distância septo acima de 2 centímetros geralmente está relacionada com uma fração de ejeção menor do que 35%. E lembrando que uma distância septo acima de 2 centímetros, associado com o ponto B, isso significa um aumento importante da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Mas nós temos que estar atento a duas situações.
nós não podemos utilizar essa distância septo nem na HVE concêntrica, nem na estenose mitral. Por quê? Na HVE concêntrica, o septo engrossa. Então, matematicamente, a nossa distância septo fica menor. Da mesma maneira, quando eu utilizo a distância septo na estenose mitral, ela também é falseada, porque a válvula mitral tem uma dificuldade de abrir, então essa distância septo fica grande e o ventrículo esquerdo é totalmente normal. E para finalizar nossa avaliação da válvula mitral, nós vamos avaliar agora a excursão CE. Observem que a excursão CE ela vai do momento que a válvula mitral se fechou até a excursão máxima do momento inicial da diástole. Essa excursão CE geralmente deve ter valores acima de 1,8 centímetros. E observem, ela evidencia a movimentação da válvula desde o início da sístole até a fase inicial da diástole. E nós podemos utilizar essa excursão CE numa avaliação inicial. De quê? Da movimentação da válvula. Vejam, um paciente com uma válvula mitral estenótica, com certeza essa excursão CE vai ser uma excursão menor. Então, nós podemos utilizar essa excursão CE para inferir uma movimentação patológica desse folheto e aí pode nos ajudar também na avaliação do score de Bloch. Lembrando que o score de Bloch, o score de Wilkins, analisa calcificação valvar, analisa movimentação valvar, espessamento valvar e o espessamento subvalvar. Na avaliação da movimentação valvar, eu também posso utilizar isso agregado aos fatores comumente utilizados. E lembrando que nos pacientes com a frequência cardíaca muito alta, como agora eu tenho uma aproximação, uma diminuição desse espaço entre E e A, ou seja, podendo até haver uma fusão das ondas E e A, também o meu segmento CD encurta. Então, isso pode gerar avaliação de excursão CE de maneira incorreta. Então, dessa maneira, nós revisamos todos os pontos que são importantes na avaliação da válvula mitral, utilizando o modo unidimensional. Então, amanhã a gente volta novamente com a etapa 4 do exame de ecocardiograma. Um grande abraço a todos. Olá, meu amigo. Vamos então agora para a etapa número 4. Sabemos que essa é uma série, são 50 episódios que vão apresentar o passo a passo para o exame de ecocardiograma de excelência. A primeira etapa, falamos sobre o corte longitudinal. A segunda etapa, falamos sobre as medidas de aorta e átrio esquerdo. A etapa 3, falamos sobre o modo unidimensional da válvula mitral. E agora, na etapa 4, vamos mostrar como devemos fazer as medidas do ventrículo esquerdo, as medidas diastólicas e as medidas sistólicas. Lembrando que nós devemos utilizar 3 medidas na diástole, o septo, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e a parede inferolateral, e uma medida sistólica, que é o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Alguns colegas também costumam fazer a medida sistólica do septo e também da parede inferolateral. Vamos então entender melhor como eu consigo identificar o final da diástole e o final da sístole. Por quê? Porque o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo deve ser obtido no final da diástole. Da mesma maneira, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo deve ser medido ao fim da sístole. Então, eu preciso tentar identificar esses 2 momentos do ciclo cardíaco. O final da diástole, para que eu possa medir o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, a espessura diastólica do septo e a espessura diastólica da parede inferolateral. Da mesma maneira, identificar o final da sístole para que eu possa medir o septo na sístole, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo e a parede inferolateral na sístole. Vejam, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela nos define o que é o final da diástole. Temos que tentar entender
como eu posso identificar esse momento do ciclo cardíaco para que eu possa fazer as medidas diastólicas? A primeira coisa é avaliar o eletrocardiograma. Nós sabemos que o final da diástole ele vai ser identificado através do eletrocardiograma como o pico do QRS. Então vejam, nesse eletrocardiograma, quando nós estivermos medindo os componentes diastólicos do ventrículo esquerdo, nós devemos marcar no pico do QRS. O pico do QRS é o marcador eletrocardiográfico do final da diástole. Mas vamos imaginar que nós não estejamos fazendo o exame com o eletrocardiograma. Então, a Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela autoriza mais 2 ações para identificar o final da diástole. A primeira ação é nós encontrarmos com o trackball, utilizando o ecocardiograma, utilizando o trackball, nós vamos identificar o primeiro quadro logo após o fechamento da válvula mitral. Então, com minha imagem ecocardiográfica, eu vou identificar o momento que a válvula mitral se fecha e eu vou parar, vou frisar a imagem logo no primeiro quadro após o fechamento da válvula mitral. Essa também é uma maneira de identificar o final da diástole durante o ecocardiograma. E por último, também está autorizado nós identificarmos o momento onde o ventrículo esquerdo apresenta o seu maior volume. Nós sabemos que ao final da diástole, todo o sangue foi carreado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, ao final da diástole, o meu ventrículo esquerdo vai estar pletórico, ele vai estar completo de sangue. Esse volume máximo que o ventrículo esquerdo apresenta, esse é conhecido, é marcado como o final da diástole. Então, nós podemos utilizar essas 3 situações para identificar o final da diástole. Primeiro, o pico do QRS ligado pelo eletrocardiograma. O segundo, o primeiro quadro após o fechamento da válvula mitral. E por último, identificar o momento onde o ventrículo esquerdo apresenta o seu maior volume. Da mesma maneira, precisamos agora identificar o final da sístole. Então, existem também situações onde eu posso utilizar, além do eletrocardiograma, para identificar esse importante momento do ciclo cardíaco. O primeiro, obviamente, é sempre o uso do eletrocardiograma. Então, vejam, o final da sístole será identificado logo após o pico da onda T. Então, vejam, no eletrocardiograma, eu identifico a onda P e logo após o pico da onda T, nós temos a inscrição, a identificação do momento do final da sístole. Mas vejam, nós também podemos utilizar 2 maneiras de identificar esse momento. Veja, utilizando o nosso trackball do aparelho, nós vamos identificar o fechamento da válvula aórtica e vamos marcar o próximo quadro que aparece após o fechamento da válvula aórtica. Dessa maneira, eu também identifico o momento do final da sístole. E por último, aquele momento onde o volume do ventrículo esquerdo é o menor que nós encontramos, porque nós sabemos que ao final da sístole, o ventrículo esquerdo já ejetou todo o sangue na aorta. Aquele volume pequeno que ficou dentro do ventrículo ao final da sístole, ele também identifica esse momento. Então vejam, o final da sístole ele pode ser definido pelo eletrocardiograma, logo após o pico da onda T, nós vamos marcar nesse momento durante o nosso exame. Pode também utilizar a identificação do fechamento da válvula aórtica, e aí eu preciso identificar o quadro, o frame que acontece logo após o fechamento da válvula aórtica, e também utilizando a visão, a avaliação qualitativa do momento onde o ventrículo esquerdo tem o seu menor volume. Mas vejam, vamos agora entender como é feito a identificação desses momentos. Vejam que essas medidas vão ser feitas
no corte para external longitudinal de câmaras esquerdas, sempre fazendo medidas lineares. Então vejam, vamos primeiro identificar os momentos corretos de se avaliar as medidas diastólicas. Lembrando que o eletrocardiograma é muito importante, observando o pico do QRS como marcador do final da diástole. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é avaliar a espessura diastólica da parede septal anterior. Então, vejam, nós vamos observar a imagem e vamos medir o septo anterior. Essa será a medida diastólica do septo anterior. Na segunda etapa, nós vamos fazer a avaliação da espessura diastólica da parede inferolateral. Da mesma maneira que fizemos com o septo anterior, vamos fazer agora com a parede inferolateral, que antigamente era chamada de parede posterior. Da mesma maneira, vou avaliar a espessura diastólica dessa parede. Na sequência, nós vamos avaliar agora as medidas lineares do ventrículo esquerdo. Agora eu vou medir o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Observe que quando eu marco o pico do QRS, nós estamos com a válvula mitral aberta, porque o pico do QRS é a parte diastólica final. Então vejam, quando agora eu for medir o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, nós vamos marcar da borda interna do septo até a borda interna da parede posterior. Dessa maneira, eu já medi as 3 medidas diastólicas: o septo anterior, a parede inferolateral e, por último, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. É muito importante chamar a atenção do eletrocardiograma. Observem que a imagem foi congelada, a imagem foi frisada no pico do QRS. Isso nos dá a garantia que nós estamos ao final da diástole. Vejam agora também como deve ser feita a última medida. Lembrando que a medida sistólica final também é uma medida linear e o marcador do eletrocardiograma é logo após o pico da onda T. Então vejam, nós vamos avaliar ali o diâmetro interno do ventrículo esquerdo. É importante observar com cuidado o posicionamento do caliper para que a gente possa fazer a medida de maneira mais acurada. Vejam que nós também podemos observar o cuidado na obtenção desse momento do ciclo utilizando o eletrocardiograma. Observem que nós frisamos a imagem logo após o pico da onda T. Isso é o marcador de que momento? É o marcador do final da sístole. E é nesse momento que nós precisamos realizar a medida do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Reparem que agora é importante nós lembrarmos que existe um documento chamado Recomendações para a Quantificação das Câmaras Cardíacas, que foi um documento publicado pela Sociedade Americana de Ecocardiografia no ano de 2015, também conhecido como Chamber, que identifica as medidas, a variação da normalidade das dimensões do ventrículo esquerdo. Observem que as dimensões internas do ventrículo podem ser diastólicas e podem ser sistólicas. A diastólica será avaliada no pico do QRS e a sistólica logo após o pico da onda T. Observem que existe uma variação para homem e uma variação para mulher. Para o homem, nós sabemos que a dimensão diastólica pode variar de 42 a 58 milímetros. Da mesma maneira, a dimensão sistólica pode variar de 25 até 39,8 milímetros. Reparem, já a mulher apresenta uma variação da dimensão diastólica de 37,8 a 52,2 milímetros e também uma variação sistólica de 21,6 até 34,8
milímetros. Vejam que esse documento também apresenta os valores de normalidade dos volumes do ventrículo esquerdo obtidos pela técnica de Simpson, tanto o volume diastólico final quanto o volume sistólico final do ventrículo esquerdo, também variações de homem e mulher, assim como os volumes do ventrículo esquerdo corrigidos pela superfície corpórea, tanto para homem quanto para mulher, assim como a fração de ejeção. Porém, essas medidas de volumes devem ser foco de uma nova videoaula, onde falaremos sobre o cálculo da fração de ejeção utilizando a técnica de Simpson. Então, essas variáveis serão discutidas nas próximas videoaulas. Um grande abraço e nos encontramos no próximo dia, na etapa número 5. Um grande abraço e nos vemos na próxima etapa. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência aos 50 passos da obtenção de um ecocardiograma de excelência, hoje vamos falar sobre a etapa número 5. Veja, a etapa número 5 nada mais é do que a obtenção, através do corte parasternal transversal a nível dos vasos da base, do tempo de aceleração. Esse tempo de aceleração é um tempo que é calculado através da ecocardiografia para que a gente possa inferir a pressão média da artéria pulmonar. Nós sabemos que o ecocardiograma ele pode inferir a pressão sistólica da artéria pulmonar, a pressão média da artéria pulmonar e a pressão diastólica da artéria pulmonar. A pressão sistólica da artéria pulmonar ela vai ser obtida utilizando a velocidade máxima da regurgitação tricúspide, assim como a pressão média da artéria pulmonar e a pressão diastólica da artéria pulmonar, ela vai ser inferida a partir de uma regurgitação pulmonar. A velocidade máxima da regurgitação pulmonar vai inferir a pressão média da artéria pulmonar e a velocidade ao final da diástole da regurgitação pulmonar vai identificar a pressão diastólica da artéria pulmonar. Mas o que acontece é que muitas vezes o nosso paciente não tem nenhuma regurgitação tricúspide e nenhuma regurgitação pulmonar. Então nós vamos, a partir do tempo de aceleração, nós conseguimos inferir, a partir de uma fórmula matemática, a pressão média da artéria pulmonar. Lembrando que a pressão média da artéria pulmonar não deve ultrapassar 19 milímetros de mercúrio e será considerado hipertensão pulmonar quando a pressão média da artéria pulmonar ultrapassar 25 milímetros de mercúrio. A primeira etapa para cálculo da TA é a gente realizar um corte parasternal transversal a nível dos vasos da base. Observem que nós identificamos ao centro da tela a nossa válvula aórtica com as suas 3 válvulas e à esquerda da aorta nós encontramos a movimentação da válvula pulmonar. Isso é muito importante porque para que eu calcule o tempo de aceleração, eu preciso colocar o cursor, o volume de amostra do Doppler pulsado antes da válvula pulmonar. Então, dessa maneira, nós colocamos o cursor, o volume amostra do Doppler pulsado antes da válvula pulmonar. E aí, realizamos o Doppler pulsado e identificamos uma curva de velocidades. Observem que essa curva de velocidade ela tem um momento onde inicia a fase sistólica, quando inicia o fluxo na via de saída do ventrículo direito. E aí, como calcular o tempo de aceleração? Observem, eu preciso medir do momento que o fluxo começa até o seu pico. Esse tempo é o chamado tempo de aceleração. Lembrando que esse tempo de aceleração, em pacientes com pressão pulmonar normal, ele tem que ter valores acima de 100 milissegundos. A partir do momento que o tempo de aceleração encurta, apresenta valores menores que 100 milissegundos, eu vou aumentando a chance das pressões em território pulmonar estarem elevadas. Quanto menor o tempo de aceleração, maior a probabilidade da elevação das pressões em território pulmonar. Lembrando que valores abaixo de 88 milissegundos, quase na sua totalidade, a gente confirma
as pressões elevadas com o cateterismo cardíaco. Então, precisamos guardar esses dois números mágicos. Um TA menor do que 100 milissegundos já começa a definir a presença da hipertensão pulmonar. Mas veja, e aí? Para que serve esse tempo? Eu sei que ele pode sinalizar para mim a presença do aumento das pressões pulmonares, mas eu preciso utilizar isso em uma fórmula matemática. Vejam que a pressão média da artéria pulmonar é 79 menos uma constante, que é 0,45 multiplicado pelo tempo de aceleração que você obteve no seu exame. Então, a pressão média da artéria pulmonar é 79 menos 0,45 vezes o TA. Lembrando que a pressão média da artéria pulmonar vai sinalizar a presença de hipertensão pulmonar quando esse valor ultrapassa 25 milímetros de mercúrio. Então vejam que essa etapa do exame é uma etapa bastante importante. Vamos imaginar que o seu paciente não tenha uma regurgitação tricúspide para o cálculo da PSAP e não tenha uma regurgitação pulmonar para o cálculo da PMAP ou da PDAP. Dessa maneira, nós conseguimos em 100% dos pacientes inferir a pressão média da artéria pulmonar utilizando uma simples fórmula matemática. Mas é importante lembrar a todos que tanto a PSAP, quanto a PMAP, quanto a PDAP são inferidos através do ecocardiograma. O padrão ouro dessa avaliação é o cateterismo cardíaco. Um grande abraço e nos encontramos na etapa número 6. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Foi criada uma série chamada Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência. Hoje, nós vamos conversar sobre a etapa número 6. A etapa número 6 nada mais é do que a obtenção do gradiente ventrículo direito artéria pulmonar, ou seja, a identificação se existe ou não turbulência através da válvula pulmonar. Nós sabemos que a causa mais comum de turbulência através da válvula pulmonar é a conhecida estenose valvar pulmonar. Nós sabemos que a estenose valvar pulmonar se gradua em leve, moderada ou grave. Um gradiente máximo menor do que 30 milímetros de mercúrio identifica a estenose pulmonar como leve. Um gradiente máximo entre 30 e 64 milímetros de mercúrio, ele gradua a estenose pulmonar como moderada. E um gradiente máximo acima de 64 milímetros de mercúrio gradua a estenose pulmonar como estenose pulmonar severa. Vejam, é muito importante essa etapa do exame, porque nós sabemos que a válvula pulmonar ela é geralmente visualizada somente no corte parasternal transversal a nível dos vasos da base. E se você não tiver esse cuidado de avaliar essa região e colocar o Doppler contínuo orientado pelo mapeamento de fluxo a cores nesse momento, nós não vamos identificar a presença da estenose valvar pulmonar. Lembrar também que esse corte ele é muito importante para a identificação da persistência do canal arterial. Por isso que é necessário que nós temos a preocupação de utilizar essa janela corriqueiramente para identificar não somente a estenose valvar pulmonar, mas também a persistência do canal arterial. Vejam que nós vamos colocar o nosso corte parasternal transversal a nível dos vasos da base e vamos fazer uma angulação com o transdutor para que a gente possa identificar com muita calma o trato de saída do ventrículo direito, observem na imagem, identificar a válvula pulmonar e identificar a artéria pulmonar. Tendo identificado o colorido, o fluxo mapeando o fluxo pulmonar em azul, nós vamos colocar a linha do Doppler contínuo na direção do jato mapeado pela cor e a gente vai obter uma curva de velocidade. É muito importante que a gente identifique a velocidade máxima desse fluxo,
Porque essa velocidade máxima será colocada numa fórmula matemática buscando a obtenção do gradiente máximo. Nós sabemos que gradiente máximo é 4 vezes a velocidade máxima ao quadrado. Dessa maneira, nós obtemos a velocidade máxima do fluxo pulmonar, colocamos na fórmula e dessa maneira nós teremos o gradiente pulmonar máximo. Lembrando que na válvula mitral, na válvula aórtica e na válvula tricúspide, nós graduamos as estenoses com o gradiente médio. Porém, na válvula pulmonar, para graduar a estenose pulmonar, nós vamos utilizar o gradiente máximo. Dessa maneira, nós conseguimos identificar a presença ou a ausência da estenose pulmonar. Muito cuidado, porque em algumas situações nós podemos ter uma regurgitação pulmonar muito expressiva e essa regurgitação pulmonar pode acabar superestimando o nosso gradiente. Por isso que é sempre importante, na obtenção da velocidade máxima, estar atento se não aparece algum grau de regurgitação pulmonar moderada ou severa que possa, de alguma maneira, estar superestimando o gradiente máximo ventrículo direito artéria pulmonar. Um grande abraço e até a próxima etapa. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência aos episódios dos 50 passos para a realização de um ecocardiograma de excelência, vamos hoje apresentar a etapa número 7. A etapa número 7 é a avaliação do tronco da artéria pulmonar, assim como do ramo esquerdo e ramo direito da artéria pulmonar. Nós sabemos que essa avaliação deve ser feita através do corte parasternal transversal a nível dos vasos da base. Lembrando que nesse corte nós temos a aorta no centro da imagem e o tronco da artéria pulmonar e seus ramos à esquerda da aorta ou à direita da tela. Então nós vamos identificar com muita tranquilidade o tronco da artéria pulmonar. Lembrando que o tronco da artéria pulmonar deve ser medido e, se possível, também avaliar o seu comprimento. Então, não é somente a largura, mas também o comprimento, que vai desde a implantação da válvula pulmonar até a região de bifurcação. Então, nesse corte, nós vamos avaliar o tronco da artéria pulmonar. Vamos também, com muito cuidado, otimizar a imagem para a identificação do ramo esquerdo da artéria pulmonar e, em terceiro momento, vamos otimizar a angulação da imagem para a identificação do ramo direito da artéria pulmonar. Vejam, observem que a partir do momento que você enquadra a artéria pulmonar e identifica a sua bifurcação, é necessário que, com muito cuidado, a gente faça as medidas das estruturas. Lembrando que os ramos, tanto esquerdo quanto direito da artéria pulmonar, não devem ultrapassar 1,2 centímetros. Quando nós estudamos o tronco da artéria pulmonar, temos que lembrar que o tronco da artéria pulmonar ele deve ter um diâmetro no máximo em torno de 3,1 centímetros. E o comprimento desse tronco, ou seja, da inserção da válvula pulmonar até a região de bifurcação, ele não deve ter mais do que 5 centímetros. Então, isso é muito importante na hora da avaliação tanto do tronco da artéria pulmonar como da avaliação do ramo esquerdo e ramo direito da artéria pulmonar. Durante esse momento, é importante que seja estudado com muita calma cada um dos ramos para identificar se existe a presença de algum trombo que identifique um processo de trombose e também identificar se existe algum fluxo patológico. Lembrando que ao mapeamento colorido, durante a fase sistólica, o mapeamento colorido vai identificar um fluxo mapeado em azul. Se nós encontrarmos um fluxo mapeado em vermelho, geralmente vindo do tronco do ramo esquerdo da artéria pulmonar, nós precisamos
pensar na persistência do canal arterial. Nós sabemos que a persistência do canal arterial é uma conexão entre a aorta descendente e, geralmente, mais comumente, com o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Então, vamos colocar o nosso mapeamento colorido e vamos identificar a presença de um fluxo vermelho subindo em direção ao tronco. Lembrando que a conexão é a aorta descendente e ramo esquerdo da artéria pulmonar. Colocamos o nosso Doppler pulsado em cima desse fluxo vermelho e a gente vai ver aquele padrão, aquele fluxo em maquinária, que é o sopro em maquinária do paciente com persistência do canal arterial. Então vejam a grande importância dessa etapa da avaliação ecocardiográfica. Se você não realizar essa etapa, você não vai identificar gradientes patológicos da válvula pulmonar e também não vai identificar equitasias ou aneurismas dos ramos ou do tronco da artéria pulmonar e muito menos identificar, por exemplo, um trombo aderido a um dos ramos. Veja nessa imagem a presença do TP, do tronco da artéria pulmonar, e a presença do meu ramo esquerdo e do meu ramo direito. Observem que nessa imagem nós identificamos a presença de um trombo alojado dentro do ramo direito da artéria pulmonar. Observem que se você não tivesse realizado esse corte, se você não tivesse identificado possivelmente uma dilatação do tronco da artéria pulmonar, se você não fizesse as medidas do ramo e se você não olhasse com muito cuidado a presença do trombo, passaria facilmente desapercebido um processo que com certeza gerou sintomas clínicos importantes, um quadro de tromboembolismo pulmonar. Então, é muito importante a avaliação, a etapa da avaliação do tronco da artéria pulmonar e do ramo esquerdo e direito da artéria pulmonar. Até a próxima etapa. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a realização de um exame de ecocardiograma de excelência, hoje vamos falar sobre a etapa número 8. A etapa número 8 é uma etapa de grande importância porque ela identifica a movimentação diastólica da cúspide anterior e da cúspide posterior da válvula mitral. Mas também, nesse corte, nós podemos estudar os segmentos basais do ventrículo esquerdo. É importante nós lembrarmos que quando nós utilizamos o corte parasternal transversal a nível da válvula mitral, nós estamos avaliando 6 segmentos do ventrículo esquerdo, segmentos esses basais. É importante lembrar que quando eu realizo um corte transversal, eu preciso identificar o marcador anatômico que aparece nessa incidência transversal. Se nós identificarmos a válvula mitral como marcador anatômico, nós temos certeza que os segmentos do ventrículo esquerdo são os basais. Se, ao contrário, nós identificarmos como marcador anatômico os músculos papilares, nós teremos certeza que estamos estudando os segmentos médios do ventrículo esquerdo. Assim como, quando nós avaliamos um corte transversal e nós não identificamos marcadores anatômicos, nós temos certeza que estamos avaliando o componente apical, os 4 segmentos apicais do ventrículo esquerdo. Então, com o corte parasternal transversal a nível da válvula mitral, eu vejo 6 segmentos basais, a nível dos papilares, 6 segmentos médios e a nível da ponta, 4 segmentos apicais, totalizando 16 segmentos. Fica faltando apenas a ponta do coração, que é visualizado pelos cortes apicais. Mas vejam, vamos tentar identificar agora na imagem cada uma das regiões basais do coração, do ventrículo esquerdo. Veja, como número 1, nós temos a região conhecida como septo inferior basal. É importante lembrar que quando nós estudamos o septo interventricular, a abordagem da imagem, onde você encontra o septo interventricular e você visualiza a aorta,
esse septo é chamado septo anterior. A partir do momento que eu identifico o septo interventricular e eu não vejo a aorta, esse agora tem uma nômina diferente. Esse agora é o septo inferior. Há uma diferença de nômina porque o septo anterior é vascularizado por uma coronária e uma parte do septo inferior é vascularizado por outra coronária. Mais à frente vamos entender melhor sobre isso. Vejam que também nós temos com o número 2 a região do septo anterior basal. É uma outra segmentação. Observem que o septo interventricular ele se divide em septo inferior e septo anterior. Lembrando que, como eu estou avaliando a válvula mitral, eu tenho certeza que tanto o septo inferior como o septo anterior, nós estamos avaliando os segmentos basais dessas estruturas. Vejam como o número 3, nós temos a região anterior basal. O número 4, a parede anterolateral basal. O número 5, a parede inferolateral basal. E o número 6, a parede inferior basal. Então vejam a grande importância de se olhar com muito cuidado para o corte transversal a nível da válvula mitral, porque ele vai mostrar para você o comportamento, o espessamento sistólico dos segmentos basais do ventrículo esquerdo. O septo inferior, visto no número 1, o septo anterior, visto no número 2, a parede anterior basal no 3, a parede anterolateral basal no 4, a parede inferolateral basal no 5 e, por último, no número 6, a parede inferior basal. Então, dessa maneira, nesse corte, eu estudo com muita tranquilidade os segmentos basais do ventrículo esquerdo. Mas vejam, é importante também nós correlacionarmos o segmento do ventrículo esquerdo basal com a sua coronária. Vejam que, quando nós identificamos o septo inferior basal e a parede inferior basal, nós sabemos que esses dois segmentos do ventrículo esquerdo são vascularizados pela artéria coronária direita. Da mesma maneira, quando nós separamos o septo anterior basal e a parede anterior basal, essas regiões são vascularizadas pela artéria descendente anterior. E quando nós separamos a parede anterolateral basal e a parede inferolateral basal, nós sabemos que essas duas regiões são vascularizadas pela artéria circunflexa. Dessa maneira, nós conseguimos, a partir do corte transversal a nível da válvula mitral, identificar os 6 segmentos basais e também correlacionar esse segmento do ventrículo esquerdo com a sua irrigação. Então é importante sempre que a gente correlacione o segmento com a artéria coronária nutridora. Dessa maneira, nós conseguimos identificar, a partir desse corte, os segmentos basais do ventrículo esquerdo e correlacionar com a sua artéria coronária. Um grande abraço e nos vemos na etapa número 9. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, hoje chegou o dia do episódio número 9. Nesse episódio, vamos conversar sobre aspectos importantes do corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares. Nós sabemos que quando realizamos um corte parasternal transversal a nível da válvula mitral, nós identificamos os segmentos basais do ventrículo esquerdo. A partir do momento que identificamos o corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares, nós identificamos os segmentos médios do ventrículo esquerdo. E naquele corte parasternal transversal, que nós não identificamos nenhum marcador anatômico, nem a válvula mitral e nem os músculos papilares, temos a certeza que estamos a nível apical. Lembrando que a nível basal veremos 6 segmentos, a nível papilar 6 segmentos e a nível apical somente 4 segmentos. Mas vejam, antes de falarmos sobre os segmentos visualizados por esse corte, eu gostaria de conversar um pouco sobre os músculos papilares. Nós sabemos que nós temos
dois músculos papilares dentro do ventrículo esquerdo. Um músculo papilar conhecido como músculo papilar posteromedial e o outro músculo, o músculo papilar anterolateral. Lembrem que geralmente esses músculos se implantam nos segmentos médios, mas pode acontecer de às vezes esses músculos se implantarem um pouco mais apical. Isso não é infrequente de acontecer. Outra coisa importante é lembrar o posicionamento dos músculos papilares. Vamos imaginar que tenhamos um relógio. Observem que o músculo papilar anterolateral, ele se posiciona num relógio como se fosse 3 horas, geralmente entre 2 e 4 horas. Já o músculo papilar posteromedial, ele se posiciona em 7 horas, em torno de 6 a 8 horas. Isso é muito importante porque existe uma patologia, que é o defeito do canal atrioventricular, onde existe uma rotação anti-horária desses músculos. Então, o músculo papilar anterolateral, ele roda anti-horária como se fosse para 2 horas, e o músculo posteromedial, ele roda também anti-horário, indo como se fosse para 6 horas. Então, a rotação anti-horária dos músculos papilares podem ajudar você a fazer o diagnóstico do defeito do canal atrioventricular. Vejam, é importante também lembrar que esses músculos papilares podem sofrer isquemia e também podem romper. Lembrando que o músculo papilar posteromedial, ele tem uma tendência maior à ruptura. Por quê? Porque ele apenas tem irrigação de uma coronária. E lembrem, o músculo papilar posteromedial, ele pode sofrer ruptura 6 a 12 vezes mais do que o músculo papilar anterolateral, devido à sua irrigação. Observem que a irrigação do músculo papilar posteromedial se dá pela artéria descendente posterior ou quando ela é vascularizada pela artéria circunflexa, mas apenas uma irrigação. Já o músculo papilar anterolateral, ele tem dupla irrigação. Observem que ele vai ser irrigado pela primeira diagonal da artéria descendente anterior e também pelo ramo marginal obtuso da artéria circunflexa. Por isso que é muito mais incomum nós encontrarmos rupturas ou até mesmo disfunção isquêmica do músculo papilar anterolateral, porque ele é duplamente irrigado. É muito mais identificado a doença isquêmica comprometendo o músculo papilar posteromedial. Mas vejam, é necessário agora nós também entendermos que nesse corte parasternal transversal a nível dos papilares, nós precisamos reconhecer os segmentos médios do ventrículo esquerdo. Observem que com o número 1, nós temos o posicionamento da parede septal inferior, sua porção média. No número 2, nós temos o septo anterior médio. No número 3, a parede anterior média. No número 4, a parede anterolateral média. No número 5, a parede inferolateral média. E, por último, a parede inferior média. Dessa maneira, a partir dessa incidência, nós visualizamos os 6 segmentos médios do ventrículo esquerdo. O segmento inferior médio, o segmento do septo anterior médio, o segmento da parede anterior médio, anterolateral médio, inferolateral médio e também, por último, o segmento médio da parede inferior. Mas vejam, é importante que a gente também correlacione o segmento com a sua irrigação. Observem que o septo anterior médio e a parede anterior média é vascularizada pela artéria descendente anterior. Já o septo inferior médio e a parede inferior média, ela é vascularizada pela artéria coronária direita. E a parede anterolateral média e a parede inferolateral média é nutrida pela artéria circunflexa. Dessa maneira, a gente identifica as importâncias que tem nesse corte, o corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares. Primeiro, identificando o seu posicionamento e lembrando que existe uma maior frequência de ruptura da musculatura papilar posteromedial. E lembrem também a necessidade
de identificar com muita facilidade os 6 segmentos médios do ventrículo esquerdo e tentar sempre lembrar sobre a sua irrigação. Ok? Nos vemos então no próximo episódio, o episódio número 10. Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 10. A etapa número 10 se relaciona com a avaliação dos segmentos apicais do ventrículo esquerdo. Nós sabemos que o corte parasternal transversal a nível da válvula mitral identifica 6 segmentos basais do ventrículo esquerdo. Da mesma maneira, o corte parasternal transversal a nível dos músculos papilares identifica os 6 segmentos médios do ventrículo esquerdo. E agora, a partir do corte parasternal transversal a nível da ponta, nós vamos identificar somente 4 segmentos, porque o basal eu vejo 6, o médio eu vejo 6, e a ponta nós somente iremos ver 4 segmentos. Vamos ver que segmento eu identifico através desse corte. O primeiro segmento, que é o mais anterior que aparece na tela, é o segmento anterior apical. Sempre que eu identificar esse corte, que não tem marcadores anatômicos, lembrem que o corte parasternal transversal a nível da válvula mitral tem um marcador, que é a válvula mitral. O papilar tem um marcador, que é o papilar, porém o apical não tem marcador. Dessa maneira eu consigo facilmente diferenciar um transversal do outro. Então o primeiro é a parede anterior apical. O segundo é a parede lateral apical. O terceiro é a parede inferior apical. E por último, a parede septo-apical. Dessa maneira, nós conseguimos identificar os 4 segmentos que estão relacionados com os segmentos visualizados pelo corte parasternal transversal a nível da ponta. Lembrando que também é importante nós correlacionarmos esses segmentos com a sua irrigação, com a coronária que vasculariza sangue para essa região. Então, o segmento 1, a parede anterior apical, é vascularizada pela artéria descendente anterior. Já a parede lateral apical é vascularizada pela artéria circunflexa. O inferior apical, o segmento inferior apical, é vascularizada pela artéria coronária direita. E o septo apical é vascularizada pela artéria descendente anterior. Dessa maneira, nós identificamos os 4 segmentos do ventrículo esquerdo visualizado por essa incidência, pelo corte parasternal transversal a nível da ponta, e correlacionamos esses segmentos com a sua irrigação coronária. Ok? Então a gente se vê na etapa número 11, que vamos falar sobre o corte parasternal transversal a nível dos vasos da base. Vamos estudar a aorta, a válvula pulmonar e também a artéria pulmonar. Um grande abraço.
Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Vamos então dar sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência. Hoje vamos apresentar com o episódio 11 o corte para external transversal a nível dos vasos da base. Esse é um corte de grande importância porque nesse corte nós estudamos o átrio direito, o ventrículo direito, seu trato de saída, o infundíbulo do ventrículo direito, a válvula pulmonar, identificamos o tronco da artéria pulmonar e, dependendo da angulação, também os seus ramos, a aorta no centro da tela e, posterior à aorta, a câmara atrial esquerda. Vejam, é necessário que a gente compreenda que esse corte é como se tivesse sido feito um corte de pizza a nível da aorta e da artéria pulmonar. Nesse corte, nós já precisamos identificar que eu identifico a válvula aórtica, as suas válvulas, no centro em corte transversal. E observem que a minha artéria pulmonar ela aparece em sentido longitudinal. Nós sabemos que a aorta e a artéria pulmonar não podem aparecer na imagem as duas transversais ou as duas longitudinais. Se isso acontecer, nós estaremos de frente de uma patologia que é a transposição de grandes artérias. Então, eu preciso identificar a aorta em transversal com as suas 3 válvulas e a pulmonar em longitudinal, identificando as 2 cúspides pulmonares. Observem que, havendo uma necessidade de se estudar qual válvula da aorta eu visualizo nessa imagem, eu preciso lembrar de alguns pontos. Primeiro, a cúspide ou a válvula coronariana direita é aquela que fica próximo do ventrículo direito. Já a válvula não coronariana é aquela que fica apontando para o septo interatrial. E a válvula coronariana esquerda é aquela que aponta para o tronco da artéria pulmonar. Então vejam, a válvula direita apontando para o VD, a válvula não coronariana apontando para o septo interatrial e a válvula esquerda apontando para o tronco da artéria pulmonar. Lembrando que essa imagem da aorta ela lembra muito aquele símbolo da Mercedes. Vejam, nesse vídeo a gente está identificando o movimento de abertura da válvula aórtica. Reparem que nós temos inicialmente a válvula que se movimenta em direção ao trato de saída do VD, é a chamada válvula coronariana direita. Observem que na sequência nós temos uma outra válvula, reparem aqui, uma outra válvula que se movimenta em direção ao tronco da artéria pulmonar quando eu angulo um pouco melhor a imagem, que essa é a válvula coronariana esquerda. E por último, nós temos a válvula não coronariana, que é aquela válvula que se movimenta em direção ao septo interatrial, que é o septo que separa o ato esquerdo do ato direito. Então, reparem que quando eu estudo a aorta e a válvula aórtica pelo corte transverso, é necessário que eu entenda e identifique cada uma das válvulas. A válvula coronariana direita, que aparece mais anterior, a válvula coronariana esquerda, que aparece abrindo em direção ao tronco da artéria pulmonar, e a válvula não coronariana, que é aquela que aparece abrindo em direção ao septo interatrial. Dessa maneira, durante a sístole, você pode identificar, às vezes, um paciente com 4 válvulas, um paciente com 2 válvulas, ou até mesmo um paciente com uma única válvula. Isso nós vamos ver no momento do curso que a gente apresentar as patologias. Vejam que também nós podemos colocar o colorido, e o colorido identificou um pequeno vazamento, uma leve regurgitação aórtica, visualizada pelo mapa de cor. Mas veja, é necessário também que quando a gente realiza esse corte, nós devemos colocar o mapeamento colorido já para identificar o fluxo
no trato de saída e o fluxo na artéria pulmonar para ver se não existe, por exemplo, uma turbulência no trato de saída que pode estar relacionada, por exemplo, com um desvio do septo conal, diagnosticando a tetralogia de Fallot. Aqui também, utilizando o mapeamento colorido, se a turbulência, ao invés de ser no trato de saída do VD, for dentro da artéria pulmonar, nós podemos estar de frente de uma estenose pulmonar. E aqui também com o colorido, se nós identificarmos um fluxo em vermelho voltando do ramo esquerdo da artéria pulmonar para o tronco, a gente suspeita da persistência do canal arterial. Também, nesse mesmo momento, colocamos agora o mapeamento colorido para identificar o fluxo passando através da válvula tricúspide. É importante lembrar que muitas vezes nós não colocamos o Doppler colorido e muito menos o Doppler contínuo através do fluxo tricúspide com o intuito de identificar a estenose tricúspide. Nós sabemos que a estenose tricúspide ela não é uma patologia tão frequente, mas isso não deve substituir o seu pensamento na identificação de uma possível estenose. Então, nós precisamos fazer o exame realmente completo. E, nesse momento, eu botei o colorido lá na artéria pulmonar, identificando o fluxo azul, e botei o colorido a nível da válvula tricúspide, identificando agora o fluxo em vermelho, porque o sangue se desloca do ato direito para o ventrículo direito. Ok? Então, nos veremos em breve na etapa número 12. Um grande abraço